Check. Quando a infância pede socorro, o conselho não pode se calar. Ele garante o direito da criança e do adolescente para que nenhum dos direitos seja ignorado na sociedade. E hoje, com muito carinho, estamos recebendo aqui o Conselho Tutelar da cidade de Sumaré, o nosso querido Josué Fernandes, o coordenador do conselho, e a conselheira Maiara Marques, que vão esclarecer hoje para nós mitos e verdades sobre essa instituição tão querida e tão importante na nossa sociedade. Gente, é um prazer imenso recebê-los aqui. Tenho certeza que essa entrevista será enriquecedora para todos que estão aí em casa assistindo. E vamos começar, né? Seu Josué, o senhor consegue falar para a gente o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é um órgão instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que atribuiu a este órgão o controle das relações sociais do núcleo familiar. E ele traz no seu conceito primário, que é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. E eu costumo dizer que, nesse contexto, né, o Conselho Tutelar se resume no controle das relações sociais do núcleo familiar. Eu falo núcleo porque não é só o conceito primário, diz o direito das crianças e dos adolescentes, mas, por conseguinte, a criança e o adolescente só vai ter um bem-estar social se ele tiver boa relação com os pais. Então, nesse contexto, os pais estão inseridos, né? E ele ele traz essas 4 características básicas, que é um órgão permanente. É como se esse órgão veio para ficar na sociedade. Ele não pode ser destituído por vontade de A nem de B. Eu diria que é um órgão de Estado, né? É um órgão de Estado. E autônomo, ele tem liberdade, esse órgão tem liberdade, autonomia nas suas ações. Independe ele não pode ser vinculado a um órgão administrativo. Ele tem a sua própria autonomia nas decisões. O outro conceito, que é não jurisdicional. Isso subentende-se que as ações do Conselho Tutelar, ela traz uma natureza jurídica mais executiva. Não depende muito das atribuições do Poder Judiciário, que ele compõe as lides. Então, ele tem essa característica também. E o último é zelar pelos direitos da criança. É como se ele fosse um controlador, um fiscalizador das relações sociais. Tanto essa parte ela é tão incisiva, esse conceito na sociedade, que o artigo 95, ele estabelece 3 órgãos para fiscalizar as entidades públicas e privadas que trabalham com criança. E, dentre elas, ele cita lá que um dos órgãos é o Poder Judiciário, o outro a Promotoria Pública e o outro, o Conselho Tutelar. Ou seja, o Conselho Tutelar está equiparado ao Poder Judiciário e à Promotoria, no contexto cuidar, zelar da criança e do adolescente. Ou seja, isso aí é nada mais e nada menos que ninguém pode impedir o Conselho Tutelar de adentrar numa entidade, num órgão que tem criança e adolescente, seja hospital, seja escola, seja delegacia, seja onde quer que for. Ter criança, o Conselho Tutelar tem o direito de
está ali, porque ele simboliza ali o bem-estar da criança e do adolescente. E essa idade é de 0 a 18 anos. O próprio código ele já traz, essa própria lei, ela estabelece que de 0 a 11 anos e 11 meses e 29 dias é criança. A partir dos 12 anos, aí já passa a receber uma nova nomenclatura, que é adolescente. Nossa, esclarecedor. Então, o senhor diz a instituição do conselho é autônoma e independente. Ela responde, de alguma forma, para algum setor da prefeitura? Uma pergunta que as pessoas fazem. Ela é um braço da prefeitura, de alguma instituição dentro da prefeitura, ou não? Ela é totalmente independente? Não. O contexto, o conceito primário, ela é independente e autônoma. Mas ela está correlacionada, ela trabalha também em parceria com o CMDCA. Então, com todos os órgãos da rede. Entendi. Ótimo. Entendi. As atividades são autônomas, mas ela está correlacionada a todo esse sistema da rede de proteção. Com a educação também? A educação também. Mesmo porque, se a gente for observar, a maioria das denúncias que chega, né, para o Conselho Tutelar, aonde as crianças têm mais liberdade, confiança de denunciar. É com o professor. Professor. Sim. Sim, perfeito. Muito bem. Maiara, aproveitando que você está aqui, né, a gente gostaria de perguntar se o Conselho Tutelar ele pode tirar a guarda de uma criança. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Fer, é um mito. Infelizmente, nós temos ainda uma visão que não é tão esclarecedora quanto às atribuições do Conselho Tutelar. E, quando se fala em guarda, nós temos diariamente pais que passam pelo Conselho Tutelar, depois de um divórcio, de uma separação, que têm muitas dúvidas em relação à guarda. O Conselho Tutelar ele não atua em guarda. Contudo, nós somos um órgão requisitor e nós podemos, sim, encaminhar essa família para um atendimento jurídico para que ela estabeleça como que vai ficar a convivência dessa criança após um término de uma relação. Infelizmente, Fer, nós temos visto muitas crianças e adolescentes sendo negligenciados. E os conflitos familiares maiores são quando existe realmente um problema estabelecido em relação à guarda dessa criança e desse adolescente. Então, a gente deixa aqui uma mensagem para os pais, para os genitores, né, que existe realmente um conflito e ele precisa ser, de certa forma, ele precisa ser equilibrado. Nós não podemos, né, interferir a infância nesse conflito. Então, muitas crianças, elas ficam como se fosse uma bolinha de gude sendo jogada de um lado para o outro, e esses conflitos, eles são utilizados para realmente mexer com o emocional da criança, né? E até onde vai isso? Então, o Conselho Tutelar, ele não dá guarda, o Judiciário tem essa competência, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece isso, que é a competência do juiz da vara da infância, verificar essas situações. E é claro que através de um processo, né, vai ser feito ali, tanto pelos psicólogos do fórum, assistentes sociais, todo um estudo para ver qual é o melhor ambiente que essa criança fique, tá bom, Fer? Ai, muito excelente. Maiara, outra pergunta que a gente gostaria de fazer é assim, as pessoas às vezes querem denunciar, mas têm medo de dar algum problema. Fazer denúncia pode dar algum problema? As denúncias, Fer, elas são recebidas de forma anônima, sem expor, né, quem foi o denunciante. Esse mês nós estamos em um mês de conscientização do Maio Laranja, então é super importante que as pessoas denunciem sem medo. Nós temos os canais de denúncia, o Disque 100 é um desses canais, onde o denunciante pode falar tudo o que quiser ali naquela denúncia, informando os dados, né, daquela criança, daquele adolescente que está sendo vítima de violência, seja qual for o tipo de violência ou negligência, né? As medidas de proteção do ECA garantem, sim, que após essa denúncia, nós precisamos tomar alguma medida. Mas para que o Conselho possa atuar, possa agir, nós precisamos de alguém que denuncie.
Infelizmente, nós não temos braço para estar todos os dias dentro da casa de uma criança ou adolescente. Isso também não é nem nossa competência, porque nós não somos um órgão investigativo, sim requisitor. Então, nós precisamos que alguém que conhece essa criança, esse adolescente, seja na escola, seja na creche onde esse bebê está matriculado, seja dentro da igreja onde essa criança, esse adolescente frequenta, nos centros de convivência, que essas pessoas realmente tomem coragem e denunciem. Tem a lei de proteção de dados, então não vai ser exposto esse denunciante anônimo. Olha, muito importante, gente, muito importante mesmo. Excelente. Nós vamos chamar aqui também, para falar com a gente, o conselheiro Francis, para um bate-papo aqui de frente com elas. Estamos recebendo aqui também mais um conselheiro, Francis, que vai trazer também para nós mitos e verdades. Tudo bem, Francis? Tudo bem, bom dia. Quero agradecer o convite. É um prazer e uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Antes, quero elogiar o trabalho de vocês. Estamos acompanhando o trabalho da Secretaria da Mulher, que está de parabéns, atuando em casos extremos, e fica aqui o nosso elogio. Muito obrigado pelo convite. Nós Obrigada, que agradecemos. Francis, vamos lá. Mito ou verdade? O Conselho Tutelar pode prender alguém? Será? Mitos ou verdade? Não, é mito. O Conselho Tutelar não prende ninguém. Quem prende é a polícia. O Conselho Tutelar representa casos de violência constatado. Então, nós temos a prerrogativa de encaminhar para o Ministério Público notícia de fatos e também para a Vara da Infância e Juventude, né? Casos como violência sexual, violência física, violência cruel e degradante, está prescrito na Lei 8.069 de 90, que é crime. Então, nós contamos sempre com a Polícia Civil em casos que precisa ser investigado, e tem situações que, sim, o agressor é preso, inclusive em flagrante. Tivemos várias situações como essas, constatadas ali a violência física, o agressor é preso em flagrante. Abandono de incapaz, né? Castigo cruel degradante, que caracteriza aí maus tratos, artigo 136 do Código Penal, o agressor pode ser preso, mas não pelo Conselho Tutelar, e sim pela polícia. Excelente. Francis, se os pais, o Conselho foi lá, notificou, deu as orientações, e os pais não estão seguindo essas orientações, o que acontece? Perfeito. Se os pais que estão infringindo ali alguns direitos fundamentais, e são diversos, nós recebemos, então, essas informações, as denúncias, né? Então, nós chegamos ao núcleo familiar e nós, enquanto órgão de defesa de direitos, nós encaminhamos para a rede de proteção. Então, nós condicionamos aí esses pais a cumprirem, né, os atendimentos necessários. Se eles não aderirem, eles podem ser representados por nós via Ministério Público, tá? Aí entra uma outra esfera, que é a promotoria. Então, todos os casos que nós acompanhamos e orientamos e necessita ser atendido, os pais têm que seguir, porque eles podem sofrer sanções administrativas, processos. Então, é muito sério. Tem que seguir. Muito Excelente. importante. Josué trouxe para nós que, além da fiscalização, vocês são uma instituição que fiscaliza a criança, o adolescente, se os direitos delas estão sendo zelados, e assim como a família, que tem que ser os tutores ali responsáveis por elas, né? Dentro desse contexto onde vocês acompanham, acredito eu que vocês observem problemas ali emocionais, psicológicos. Vocês também fazem esse acompanhamento? Vocês encaminham para psicólogo, para atendimento, quando é diagnosticado algum problema ali? Sim, perfeito e muito pertinente a pergunta. Casos
que requer atendimento psicológico, atendimento social, até mesmo jurídico, nós requisitamos o atendimento. Então, por exemplo, caso de violência sexual, de violência física, nós temos a prerrogativa prescrita no artigo 136 da Lei 8.069 de 90 e nós pedimos esse atendimento. Então, a criança, o núcleo familiar vai ser atendido pela rede protetiva e, se necessitado acompanhamento psicológico, temos os psicólogos aí que compõem a nossa rede protetiva. Maiara, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem visto que está aumentando muito os casos de violência física, né? Principalmente contra as crianças, né? Até do próprio abuso. Vocês percebem isso no Conselho Tutelar? Abuso de crianças? Pelo próprio genitor, pelo padrasto, por parentes? O que mais acontece? Fer, realmente nós temos visto um número, né, aumentando cada vez mais, a mídia tem relatado muito mais. Ano passado nós tivemos 57 mil casos no Brasil de estupro de vulnerável. Né, uma estatística assustadora. Assustadora mesmo. E, como já dito aqui, o Conselho Tutelar ele é um órgão de requisição. Então, nós precisamos ser comunicados caso haja, né, uma confirmação ou uma suspeita de um suposto crime. As agressões físicas, Fer, elas são realmente evidenciadas em um ambiente de convívio daquela criança, com quem ela tem afeto, com quem ela tem um vínculo de confiança. Então, ela vai expor aquilo ali, ela vai falar numa escola, ela vai falar num centro de convivência. Na escola. E os profissionais, eles precisam estar muito atentos. Nós temos, sim, excelentes profissionais no nosso município que têm atuado assim com extrema inteligência emocional, porque precisa de inteligência emocional nesse momento. Nós tivemos um caso recente onde nós parabenizamos, né, as tias de uma creche por toda a autonomia que elas tiveram ali, de, no momento, ligar para o Conselho Tutelar, agir junto com a gente ali, porque elas tinham um vínculo com aquela criança. Então, assim, hoje nós temos esse quadro do abuso sexual, da exploração, né, sexual também, que são dois temas de muita importância. O abuso sexual, nós sabemos que é previsto, né, no Código Penal, no artigo 217-A, que vai falar aí sobre todas as tratativas que nós podemos, né, incriminar um agente violador dentro desse Código Penal. Então, para entendermos dentro do ECA, vai trazer como violência, no artigo 5º. Então, a gente precisa, sim, ter olhares ativos, porque o Conselho Tutelar não vai estar dentro da escola todos os dias, na casa daquela criança, daquele adolescente, mas existem pessoas de proteção. Primordial, a família. A família são os protetivos. Mas quando falta-se, então, uma proteção vinda dessa família, nós temos, então, uma rede de apoio, que são as instituições, os órgãos, os lugares onde essa criança e esse adolescente frequentam. Gente, tá vendo? É muito importante as denúncias. Disque 100, né? Disque 100. Faça a denúncia, essa criança ela não merece sofrer e se você sabe, você não denuncia, você está sendo omisso a uma situação, você pode salvar uma vida. E é crime, Francis. É comum chegar lá denúncias da própria mãe? É muito comum. Recentemente, como a conselheira Maiara bem colocou, nós tivemos muitos casos no território nacional. Aqui na nossa região, o número também vem crescendo cada vez mais, infelizmente. Então, tivemos aí vários relatos onde a mãe vai denunciar o genitor. Olha! Principalmente quando os genitores já não convivem mais, né? Então, já tem a guarda estipulada, tem as visitas, e nós tivemos muitos casos de abuso onde o genitor é o agressor. O próprio genitor. O próprio genitor é o agressor. E disparadamente, sem medo de errar, pai e padrasto encabeçam essa lista. E mães que são extremamente cuidadoras e protetivas, elas não omitem. Elas vão e denunciam
os genitores. Nossa, que triste, né? Muito é muito triste. triste a gente pensar numa situação dessa, Quem né? deveria cuidar. É muito triste. É. E olha o papel das escolas, né? Nesse sentido, principalmente na primeira infância, onde as crianças, muitas vezes, elas não sabem, elas não entendem o que está acontecendo com elas. Nós tivemos um caso de uma criança que ela retratava que o pai mexia com a boneca. Boneca é uma boneca. Depois foram investigar e a boneca era o órgão genital feminino, né? Então, isso é muito sério, tem que denunciar. Nós temos o dever, todos os cidadãos têm o dever de zelar pela criança. Nós vamos chamar agora aqui o outro conselheiro, o Michel e a Maria, para mais um mito e verdade sobre o conselho. Muito obrigada. Obrigada, Fer. Nós que agradecemos, parabenizamos vocês aí pelo excelente trabalho que vocês estão executando no nosso município, viu? E nos colocamos à disposição da população, dos serviços e também da Secretaria da Mulher. Muito obrigado. Muito obrigada. Estamos recebendo aqui mais 2 conselheiros que compõem o nosso Conselho Tutelar de Cidade de Sumaré. O conselheiro Michel Oliveira e a nossa querida Maria. Tudo bem, Maria? Nós vamos aqui para um bate-papo, mitos e verdades sobre o Conselho. Bom, vamos lá, já começando. Maria, o Conselho Tutelar funciona como uma polícia para as famílias? Olá, tudo bem? Mito, né? O Conselho, ele é um órgão que ele é protetivo, né? Ele não é uma polícia. Então, assim, o que a gente faz nessas situações? Quando chega algo para a gente notifica a família, chama a família até o conselho, conversa, entende a situação e assim a gente faz as requisições necessárias, que é encaminhar para os órgãos. Se for uma situação que necessita de um psicólogo, a gente encaminha. É uma situação que envolve briga familiar, mãe, filha, por exemplo, de agressão mãe e filha. A gente encaminha para o CREAS para ele ter toda uma assistência ali de vínculos, né, para elas fortalecer o vínculo. Isso que também é muito importante. Então, a gente não é um órgão que vai prender familiar, não. A gente quer que ele se una. E, por isso, a gente faz todas essas encaminhações. Muito bem. Uma pergunta aqui, né, que as pessoas fazem muito para a gente. Se uma criança falta muito na escola, a criança não vai, não tem justificativa, o conselho ele pode ser acionado pela escola? Como que funciona isso? Fala um pouquinho para nós, Michel. Olá para todos. Prazer para mim, é uma satisfação estar aqui com as Fernandas, uma alegria para o nosso colegiado estar aqui respondendo as dúvidas da população. Bom, isso é uma verdade. O Conselho Tutelar, como órgão de defesa de direito, quando uma criança ou adolescente começa a faltar muito, existe na Lei de Diretriz Básicas da Educação o percentual de 75% de frequência Sim. que o aluno tem que ter para ele ser aprovado. Quando atinge ele de 25% a 30% de faltas, então o conselho é comunicado. Mas antes, o artigo 56 do ECA, ele deixa claro que a escola precisa esgotar as possibilidades com a família. Ela vai comunicar evasão, excesso de falta ou abandono. Só que ela já verificou com a família o que está acontecendo, se é um problema social, de vulnerabilidade social. Qual que é o motivo do aluno estar faltando? Por quê? O que está acontecendo no núcleo familiar? Então, ela tem que trabalhar esse núcleo familiar antes, chamar os pais, fazer uma reunião, ter uma ata ali assinada de compromisso dos pais em relação ao filho se manter frequentando, fazer uma busca ativa do aluno, enviar uma carta no endereço, para que ela mande para o conselho, uma vez que a escola não obteve sucesso, a criança continua faltando, o adolescente. Então, o conselho recebe esses relatórios, vai notificar a família, vai advertir, porque é obrigação dos pais manter o filho estudando e acompanhar o desempenho escolar, advertência com base no artigo 129 do ECA, e nós vamos também entender também o contexto familiar, fazer encaminhamentos, se forem necessários, para ajudar esses pais. Nós não pensamos, vamos punir os pais. Às vezes os pais estão enfrentando alguma dificuldade, eles não estão dando conta ali de cuidar do filho, e existe sempre um serviço social que o conselho possa requisitar para ajudar essa família. Ô, Michel, e quando... A gente tem muito relato de quando os pais não vão buscar os filhos na escola.
Deu lá, 5 horas é a saída. Acho que vocês recebem muitas ligações das escolas, né? 5h30, 6 horas, dá batendo 7 horas e a criança ninguém foi buscar. E aí, qual que é o papel do conselho? Na verdade... Vocês têm o plantão, né? Vocês têm plantão, né? Temos um plantão todos os dias, das 5 da tarde às 8 horas do outro dia, sábado, domingo e feriado, dias pontes, 24 horas. Mas o que acontece? A unidade escolar é uma unidade protetora. A criança, ela não está em situação de risco. Ela Sim. está matriculada e protegida na escola. Cabe à escola ter um cadastro atualizado dos pais e contatos, porque imprevisto pode acontecer. Sim. Nós já tivemos situações que a família ficou presa no trânsito. Sim. E aí atrasou meia hora, 40 minutos. Para o conselho atuar, a criança teria que estar numa situação de risco. Ela não está. Então, Sim. é papel da escola, ela vai ter que aguardar até o pai e a mãe aparecer, conversar com eles para que o fato não se repita e ter outras opções, porque às vezes vai acontecer imprevisto e vai ser necessário outra pessoa buscar. Se o conselho fosse até lá, seria para acolher institucionalmente a criança. Entendi. E não é o caso porque ela não está em risco. Porque a Sim. gente observa que tem bastante dúvidas também das escolas em relação à função do conselho, né? Porque muitas vezes eles ligam muito para o conselho e às vezes muitas coisas eles poderiam estar resolvendo ali. E no caso se é repetitivo, por exemplo, aquela criança está reincidindo. Toda semana Toda acontece semana. 2, 3 vezes. O que a gente tem orientado é que a escola ela faça um relatório, passando os dados desse aluno, os dados do responsável legal, pai e mãe responsável legal, manda para a gente vai convocar essa pessoa, conversar com ela e entender qual é o motivo, o que está acontecendo de fato, qual a dificuldade dela para que a gente também possa estar ajudando. Sim. Entendi. E uma outra pergunta: qualquer pessoa pode fazer uma denúncia para o Conselho Tutelar? Qualquer pessoa. Eu posso... eu estou vendo que está acontecendo uma situação ali, eu estou achando estranho, eu posso denunciar? Qualquer pessoa, porque o artigo 4º do ECA ele fala que é dever de todos, zelar pelo direito de criança e adolescente. Todos. Então, vi uma situação e eu quero denunciar. Pode, de forma anônima. Tem a lei que protege o anonimato daquela pessoa, ela vai denunciar. Nós não vamos revelar quem é o denunciante, só se houver se o juiz pedir. O juiz quer saber quem é. Mas o munícipe não será informado do seu nome, será preservado. Como tem a lei de proteção de dados, então a gente não sabe qual que é a intenção da pessoa. Ela vai denunciar. Nós vamos verificar se há uma situação de risco, vamos atuar. Mas não passamos devolutiva, a não ser o juiz, o Ministério Público ou órgãos envolvidos em resolver o problema. Isso é importante, gente. Não tem devolutiva, tá? Porque às vezes vocês fazem a denúncia e aí vocês ficam ligando. Quero saber o que vocês fizeram. Porque às vezes a pessoa quer denunciar no sentido de quer punir, né? E então, assim, a devolutiva só existe para o juiz ou qualquer órgão responsável. Então, você denunciou, não significa que você vai receber uma ligação do Conselho Tutelar falando se a mãe levou uma bronca ou não. Uma outra pergunta. O filho está dando trabalho, chegou naquela fase da adolescência, 13, 14 anos. A mãe, muitas vezes, tem um pai que não é tão parceiro. Às vezes tem pai que está presente ali, mas não é parceiro, né? Ou a mãe é mãe solo, ou o pai é sozinho com o filho e não está dando conta daquele adolescente. Cabe também uma denúncia ao Conselho Tutelar? Um caso desse? Os pais não estão aguentando mais, não estão conseguindo gerir aquela situação. A família, ela pode, no caso, estar pedindo ajuda, porque a fase de adolescente é uma fase complicada. Sim. Muitas descobertas, muita adrenalina. Então, a gente tem os serviços psicossociais, os serviços de convivência, psicólogo da família, que a gente pode estar ouvindo essa mãe, esse pai, esse responsável legal, e está encaminhando. Nós não somos bicho-papão e não damos bronca em criança e adolescente, não educamos filho de ninguém. Nós estamos ali para zelar pelo direito. Qual que é o direito dessa família, dessa criança, desse adolescente? É ser atendido, é ser ouvido, é participar de algum programa psicossocial. Então, nós encaminhamos, ouvimos a família e verificamos ali qual encaminhamento podemos dar. Qual a rede de apoio que essa Isso. família pode ter para ajudar naquela situação, Isso, né? exatamente. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente escuta muito. O Conselho Tutelar, ele pode aplicar punição, ele pode aplicar multa, porque isso também, nos bastidores, a gente ouve sempre, né? Então, ele é mito, né? O que acontece?
Nós, como conselho, a gente não aplica punição, né? A gente tem as medidas que a gente aplica, caso aconteça alguma situação que a família descumpra aquilo que foi abordado com a gente lá. Sim. Essa medida a gente deixa, a pessoa assina certinho. Caso ela volte a acontecer de novo, a gente pega essa medida e encaminha para o juiz, que é um dos meios que a gente faz. Tá. Multa. A gente não aplica diretamente a multa. A gente, por exemplo, a gente ficou sabendo de um órgão que está totalmente irregular. Órgão que lida com crianças e adolescentes, nesse caso. A gente faz essa verificação, né? E aí, sim, a gente encaminha diretamente para o órgão necessário para poder fazer esse tipo de situação, que é a multa ou apenas uma notificação do que está acontecendo para que haja regularização. Mas conselho em si, não. Né? A gente faz todas as tratativas e encaminhamentos, não diretamente da multa. Gente, excelente. Agora o trabalho eu quero de vocês fazer, é sensacional, né, Fer? Eu quero fazer assim uma pergunta bem particular, mas não é minha assim. O que mais abala vocês como conselheiros em uma denúncia? O que mais abala? Porque eu acho que vocês têm que ter um psicológico muito bom, porque quando lida com crianças, adolescentes, a gente está lidando com a base de tudo, né? E o psicológico de vocês tem que ser muito bom, isso é fato. Mas o que mais abala vocês? Olha, eu vou falar por mim. A gente trabalha tanto, né? Eu sou mãe, né? E eu acho que quando você pega situações de abuso, principalmente com crianças que ainda não sabem se defender, é aonde assim deixa mais abalada. A gente teve casos recentes assim que deixou realmente assim muito abalada, mas o que nos deixa assim, que me deixa um pouco, que eu volto em si, né? Eu olho e falo assim, eu estou sendo alguma coisinha ali que está ajudando aquela criança. Exatamente. Eu estou ali. Deus, eu posso falar assim que Deus me colocou ali para poder ajudar, né? Porque a gente sabe que é uma criança que não tem defesa, não sabe falar. Como é que ela vai falar? Às vezes o jeito dela falar é gestos, é chorar. Então, se a gente está ali, a gente ainda faz parte daquela defesa. É o que me deixa mais, não digo tranquila, porque uma situação dessa ninguém fica tranquila. Ameniza, né? Um pouco. Mas né? ameniza um pouco. Mas você chega em casa, assim, você olha para o seu filho, eu que sou mãe, eu olho para o meu filho e falo, muito obrigada, porque eu tenho um filho e eu protejo ele. Eu tento proteger da melhor maneira. E isso me fez olhar para as outras crianças de outra maneira. Eu já olhava, mas dentro do conselho atingiu o máximo ainda de proteção e cuidado, que é o que a gente sempre aprende. Ótimo. Olha, eu gostaria de parabenizar. Eu sou fã de vocês. Vocês estão fazendo uma gestão, essa gestão atual, né, composta pela Maiara, pelo Francis, pelo Michel, pelo Josué, pela Maria. Vocês têm sido fazendo um trabalho muito bonito. O De Frente com Elas acompanha muito o trabalho de vocês. Parabenizar esse trabalho que eu falo que tem que ter um emocional, né, Fer? Muito, muito. Tem que ter uma inteligência emocional para lidar com isso, porque muitas vezes quem é para cuidar acaba maltratando, né? Então fica aí a dica, a contribuição do conselho como uma rede de proteção e a responsabilidade social que cada um de nós temos para zelar do direito dessa criança e desse adolescente. Parabéns mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso De Frente com Elas. E aqui encerramos. Obrigada e boa semana aí para todos. Parabéns.